Olá para você que assiste ao blog do Azevedo dentro do portal Making Off. Hoje nós vamos conversar com o vice-governador do estado, ele que já foi governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. O PMDB manteve uma hegemonia na eleição municipal desse ano. Isso é suficiente para o futuro projeto político do partido? Quero dizer que o PMDB saiu muito bem da eleição. Não apenas pelo número de prefeituras, 99, porque uma está em discussão, nós ganhamos nas urnas, e mais duas importantíssimas, Joinville e Florianópolis, é que nós temos bastante otimismo. Mas não é só isso. O PMDB, ele fez mais de 1.100.000 votos. Se você olhar os votos para prefeito em todos os municípios de Santa Catarina, nós fizemos mais de 400.000 votos a mais do que o segundo colocado. E elegemos quase o dobro de vereadores do que o segundo colocado. Essa é a nossa força, a ramificação por toda Santa Catarina. Por isso nós somos fortes. E isso incomoda muito mais a quem não quer fazer alianças com o PMDB ou atrai mais candidatos a este posto? Não tenha dúvida de que nós teremos parceiros, né? Nós temos bons exemplos recentes. A nossa participação nas eleições de Raimundo Colombo, Senado, as duas para o governo do estado, a nossa participação na eleição do Paulo Bauer, senador, né? E em 2010, e a eleição do Dário Berger agora. Aquela comparação que eu faço, e o Dário às vezes não gosta muito, em Florianópolis, cidade que ele administrou duas vezes, que tem 300.000 eleitores, ele ganhou por 146 votos de diferença. Lá em Barra Bonita, que ele nunca foi, onde não pega programa de televisão porque lá é parabólica, que tem menos de 2.000 eleitores, ele ganhou por quase 500 votos. Quem foi que deu esses votos para ele? O PMDB. Por isso nós somos fortes e nós teremos parceiros que vão querer pegar carona nessa nossa força. Falando um pouquinho de 2018, está ensaiada uma aliança nacional entre PSDB, PMDB, PSD e até PSB. Isso muda a configuração de alianças também em Santa Catarina? Eu imagino que deva haver concessões de outros partidos, em função do apoio que nós daremos a nível nacional. Independente de quem o PMDB apoiar, meu candidato a presidente da República chama-se Geraldo Alckmin. Não tem conversa. Eu já o apoiei quando ele foi, contra a vontade do meu partido, e apoiarei de novo, porque eu acho que o Brasil precisa dele. Ele é, indiscutivelmente, o político mais preparado, né, com maior integridade, com maior capacidade de governar o nosso país. Então, se o PMDB tiver com o PSDB, que bom. Se não estiver, eu vou apoiar Geraldo Alckmin. E no quadro de Santa Catarina há alguma alteração? Eu tenho um sentimento de que o PMDB, o PSD e o PSDB estarão juntos. No projeto. Acreditando a Tríplice Aliança? Eu acho que sim. Que quando nós estivemos juntos, o quadro deu certo. O Pavan se elegeu senador, o Pavan se elegeu vice-governador, o Paulo Bauer se elegeu senador. Quando nós estivemos juntos, o Raimundo foi senador, duas vezes governador. Por que a vontade de uma pessoa só, do PSD, se eu quiser eu digo o nome, né? Uma pessoa só que vai desfazer esse quadro que foi muito bem arquitetado por Luiz Henrique. Então, por que desfazer um projeto vitorioso que, quando se desfez, mostrou que quem perdeu foi o PSDB? Eles deixaram de eleger um senador ou um outro cargo na majoritária nas eleições de 2014. Em 2018, o senhor será governador do estado, porque Raimundo Colombo tende a renunciar para concorrer ao Senado ou até uma outra situação na majoritária nacional. Isso vai significar também uma mudança no estilo de administração no estado nesse período? Claro que quando o Luiz Henrique renunciou em 2006 para ser candidato à reeleição, cumprindo o seu compromisso e eu fui governador, a administração foi a administração mais austera, né? Eu puxei o freio de mão, eu não era candidato, então o meu processo era cuidar bem do Estado e devolver, como devolvi, com recursos em caixa. Quer dizer, foi uma administração austera nesse sentido. É claro que a situação nacional e estadual
ela vai refletir no que nós vamos fazer. Mas é claro que se o governador decidir sair, os projetos elaborados em 2017, que serão cumpridos em 2018, terão que ter as minhas digitais com certeza. Governador, quando seus adversários querem provocá-lo, ressuscitam aquela questão da Celesc, que contratou uma empresa para executar a dívida dos devedores da maior estatal de Santa Catarina. O caso Monreal é o grande problema que o senhor tem para resolver diante destas perseguições de adversários? Na verdade, não é um grande problema. Eu até pensava hoje, conversava com você a respeito disso, de como acelerar o julgamento. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que eu estarei excluído. Quer dizer, eu não licitei toda a explicação jurídica, não adianta eu falar porque ela é longa. Mas quando a DEIC, o tal de Walter Watanabe, que era o delegado elogiado, agora foi para o GAECO, está nos jornais, ele me excluiu e disse na frente do promotor: o senhor não tem nenhuma responsabilidade, todos os seus atos foram legais. Isso está no processo da lei. Então mostra que eu estou muito tranquilo. Eu só quero acelerar o julgamento. Se eu puder, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, já que eu tenho foro privilegiado, ou se não tivesse, abro mão disso, inclusive, eu quero o julgamento rápido, porque aí eu tenho certeza que esse assunto acaba. O senhor não vendo as campanhas eleitorais hoje, principalmente as do segundo turno, essa questão de desqualificar o adversário, de desconstruir na linguagem do marketing, é uma tendência porque é muito ruim para o eleitor? Eu vi ontem um programa aqui em Florianópolis e fiquei impressionado como o Jean se saiu bem. Eu fiz isso uma vez quando fui candidato a prefeito de Criciúma. Entrei dentro de um ônibus e fiz o programa dentro do ônibus conversando com as pessoas. Aquilo é que vale, essa proposta. O que é que acontece? Claro que todo mundo sabe que eu sou Jean Loureiro e sou o dele, todo mundo sabe. Né? É que no segundo turno o Jean descolou, as pesquisas publicadas dão uma vantagem muito grande. E aí ele foi muito agredido. E instado por muitos, inclusive eu disse: já não fica sem resposta, esclarece. Mas aí o marketing dele resolveu dar o troco lá, né? Porque se você joga pedra no telhado dos outros, você não precisa. Não, se você tem telhado de vidro, aguenta as consequências. Foi o que aconteceu aqui. Em Joinville, um abuso também do candidato Darcy de Matos em agressões ao Udo. Eu tenho acompanhado os programas, falo com o Udo todos os dias, ele me mantém informado, e muitas agressões. E é claro que aí ele teve que abrir a caixa de ferramenta dele para não passar como um pusilânime. Mas isso não compromete a estrutura, por exemplo, da base de apoio na Assembleia? Não, nós já superamos isso há 4 anos atrás. Nós tivemos problemas. O PMDB ganhou em Lages, você se lembra, né? O Eliseu ganhou, na terra do governador, disputamos em Joinville, disputamos em Florianópolis, né? O César Souza Júnior ganhou aqui do Jean. Então nós tivemos corda esticada em muitos lugares. Depois nós temos a maturidade política suficiente, o Raimundo, eu principalmente, que somos o governador e o vice, para superar essas questões. A corda esticou, o ambiente está tenso, reconheço isso. Mas passadas as eleições, nós temos que reconhecer o voto do eleitor. Governador, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte aí nas empreitadas políticas, e nós ficamos por aqui com essa entrevista. Até a próxima no portal Making Off. Até lá.